Olha essa questãozinha aqui da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá de Barbacena. Sejam x e y dois números reais, tais que 0 menor que x, menor que y, menor que 1. E aí você tem duas expressões. Essa expressão A, que é essa coisa gigante aqui, e a expressão B, que é um pouquinho menor. E ele fala assim, então é correto afirmar necessariamente que uma dessas opções ocorre. Antes de começar a resolução, já deixa o seu like e sua inscrição aqui no nosso canal para sinalizar que a gente pode continuar com esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Nós vamos proceder da seguinte forma. Eu vou começar com a expressão A. E o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que simplificar ao máximo. Então, a gente vai lançar a mão aqui de algumas técnicas que são fatorações. Então, a gente vai usar fatoração, por exemplo, diferença de quadrados. A gente vai usar trinômio quadrado perfeito. Vai usar fator comum em evidência. Tá bom? E, claro, vai usar frações em tudo que é canto aqui. Então, soma, multiplicação, subtração, divisão de frações. Agora, se você tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui no card, tá aparecendo para você, um link em que nós explicamos com mais detalhes esses aspectos, então essas teorias de simplificações. Então eu vou começar olhando para o numerador dessa expressão A. Então a gente tem essa expressão dividida por essa expressão. Bom, então eu vou começar com a minha expressão aqui que eu vou chamar de 1, que é esse cara aqui. O 1 diz o seguinte pra gente. Ele é x² menos x dividido por x² menos 2x mais 1. Bom, em cima, ou seja, no numerador, a gente tem x² menos x. A gente vai aplicar o fator comum em evidência, porque a gente tem x aqui, duas vezes aparecendo, e uma vez aqui. Então, se eu puser o x em evidência, quem que fica para dentro aqui dos colchetes? Fica o x menos 1, certo? Se você voltar aplicando a distributiva, você vai ver que isso aqui dá x vezes x, x², menos x vezes 1, que dá x, tá bom? Mas a gente não vai fazer de novo, né? Isso aqui é só para você conferir se está certa a sua fatoração. Bom, agora veja o seguinte. Embaixo, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Tem que bater o olho e ver. É um pouco chato isso, é verdade. Mas você vai treinando e você adquire essa capacidade de observar, de concluir. Ah, isso aqui é um trinômio. Que trinômio é esse? Bom, se eu pegar x menos 1 ao quadrado, eu observo que o quadrado do primeiro é x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então é menos 2x vezes 1, que dá 2x. E 1. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tem vários exercícios lá no link que eu deixei aqui do card, beleza? Então, em vez de escrever tudo isso aqui, eu vou escrever x menos 1 ao quadrado, certo? Agora vem a primeira simplificação. Olha só, eu tenho um x menos 1 em cima e eu tenho um x menos 1 ao quadrado embaixo. Isso aqui pode ser simplificado da seguinte maneira, usando propriedades de potência. Vamos deixar esse x aqui na frente, multiplicando. E eu vou ter x menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado. Quando você tem duas potências com a mesma base, veja, aqui tem um expoente, é 1. Você tem uma divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, esse x aqui eu vou manter a base, x menos 1, e vou fazer 1 menos 2, certo? Porque é a subtração de expoentes, é a regrinha de potenciação. Bom, 1 menos 2 dá menos 1, então eu vou ficar com x vezes x menos 1 elevado a menos 1. Quando você tem um expoente menos 1, você pode escrever simplesmente como x dividido por x menos 1 a primeira potência. Então, esse menos 1 se transformou nessa fração aqui. Concluí, já fiz toda a conta. Isso aqui é x dividido por x menos 1. Beleza. Agora eu vou olhar para o cara 2, que é esse aqui. Vou chamar esse cara de 2. O cara 2 na nossa expressão é um pouco mais fácil, porque ele é 2x mais 2 dividido por x² menos 1. Bom, em cima, de novo, eu vou aplicar a ideia de fator comum em evidência. Quem que é o fator comum? É o 2, ele aparece aqui e aqui. Então eu vou colocar o 2 em evidência. Ó. 2, e ele vai multiplicar quem? X mais 1, certo? Olha só, se eu pegar o 2 e multiplicar por x, dá 2x. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 1, dá 2. Então vai dar 2x mais 2, que é o original, tá certo? E aqui embaixo agora eu tenho a diferença de quadrados, a famosa diferença de quadrados. A diferença de quadrados é o seguinte, ó. Se eu pegar x² menos 1, eu posso escrever isso aqui como x² menos 1 ao quadrado, concorda? Então é uma diferença de dois números ao quadrado. Isso aqui é simplesmente x menos 1 vezes x mais 1. Então esse é um jeito de a gente escrever
a diferença de dois números ao quadrado, x menos 1, x mais 1. Aqui embaixo, portanto, eu vou escrever x menos 1 vezes x mais 1. E aí eu vou aplicar novamente a minha simplificação, né? Fiz aqui as transformações e agora eu vou simplificar. O x mais 1 ele está aparecendo em cima e embaixo. Então, desde que o x seja diferente de menos 1, e ele é diferente de menos 1, porque ó, ele é maior que 0, então eu posso fazer essa simplificação tranquilamente, esse cara vai embora com esse, porque são termos iguais. Então, estou simplificando em cima e embaixo por multiplicação. O que acontece? Sobrou apenas o 2 dividido por x menos 1. Então, olha só, vamos apagar tudo que a gente fez e colocar o termo 2 daquela expressão como 2 dividido por x menos 1, tá bom? Agora nós vamos fazer a continha que é 1 dividido por 2, né? Não é número 1 e número 2, são termos 1 e 2. Qual que é o termo 1? O termo 1 é x sobre x menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, x dividido por x menos 1. Qual que é o termo 2? É 2 dividido por x menos 1. Quando eu tenho divisão de frações, eu vou aplicar a regrinha da divisão. Eu mantenho a primeira fração, então eu pego x dividido por x menos 1 e multiplico pelo inverso da segunda, que é x menos 1 sobre 2. Olha só, multipliquei pelo inverso da segunda. E aí eu vou de novo aplicar a regrinha da simplificação. X é diferente de 1. Veja, aqui também tem que escrever, né? X é diferente de 1. Por que ele é diferente de 1? Porque ele é menor que 1, na verdade, né? Então ele não pode ser igual a 1. Portanto, eu posso fazer essa simplificação. E com quanto que eu fico? Eu fico com x sobre 2. Então, olha só o que aconteceu. Depois das duas simplificações, ou seja, dos termos 1 e 2, e da divisão entre eles, o meu a ficou com o numerador lá em cima igual a x sobre 2. Tá? A parte de cima. Agora a gente tem que fazer a parte de baixo do a. Eu vou começar com essa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão 3. Bom, a expressão 3, ela tem o seguinte, ó, x mais 5 menos x dividido por 1 mais 5x. Eu tenho aqui uma soma de frações. Como aqui o denominador é 1, eu vou multiplicar toda essa fração por 1 mais 5x, para ficar o denominador igual. Então aqui embaixo ficou 1 mais 5x. Só que se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. Então esse x vai multiplicar por 1 mais 5x. Então eu vou escrever aqui, ó, x vezes 1 mais 5x. Aqui mais 5 menos x da expressão. Bom, aqui a gente vai aplicar a distributiva, né? A gente vai voltar da fatoração. Então aqui eu vou ficar com x vezes 1, que dá x. X vezes 5x, que dá 5x ao quadrado. Aqui vai aparecer o mais 5, depois o menos x. E embaixo vai aparecer 1 mais 5x. Eu posso simplificar alguma coisa, olha aqui. Esse x vai embora com esse cara aqui. E aí, em cima, eu vou ter 5x ao quadrado mais 5. Quem que é o fator comum? É o 5. Portanto, eu fico com 5 vezes x ao quadrado mais 1. E embaixo, eu fico com 1 mais 5x. Beleza, guardei o valor da expressão 3. Agora, a minha expressão 4, que é a última expressão aqui do cara do denominador da a. Então, a gente tem aqui a4, ela é 1 menos 5x menos x ao quadrado, e aqui 1 mais 5x. Bom, eu vou aplicar de novo a ideia de soma de frações. Então, aqui é 1 sobre 1, tem que multiplicar todo esse cara aqui por 1 mais 5x. Então, eu vou ficar em cima com 1 mais 5x. Olha esse menos, cuidado com esse menos. Esse menos vai incidir sobre o 5x e sobre o menos x quadrado. Então, ele vai inverter o sinal do x quadrado. Então, eu vou ficar com menos 5x mais x ao quadrado. E embaixo, 1 mais 5x. Agora, eu posso simplificar coisa ali em cima. Ó. Esse vai embora com esse. E eu fiquei com 1 mais x quadrado, que eu posso escrever como x quadrado mais 1. Então, eu vou ficar com x quadrado mais 1 dividido por 1 mais 5x. E, finalmente, o que eu vou fazer?
eu vou pegar o número 3 e dividir pelo número 4. Então, eu vou pegar a expressão 3 e dividir pela expressão 4. Então, olha só, vou ficar com 5 vezes x ao quadrado mais 1, dividido por 1 mais 5x, isso tudo dividido por x quadrado mais 1, dividido por 1 mais 5x. De novo, vou aplicar a regrinha da divisão de frações. A primeira fração é mantida, então fica 5x quadrado mais 1 sobre 1 mais 5x, vezes 1 mais 5x, dividido por x quadrado mais 1. Olha só, x quadrado mais 1 nunca vai ser anulado, tá? Com números reais. Então, eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. E, claro, isso aqui vale porque o x ele é positivo. Qual que é o resultado? O resultado é simplesmente o 5. Então, embaixo desse cara aqui, o denominador do a, toda essa contaiada para falar que é 5. Agora, olha só. Aconteceu o que aqui, ó? X sobre 2 vezes 1/5, né? Porque é a fração 1/5. Então, você vai multiplicar os denominadores. Então, eu vou ficar com x sobre 10. Cheguei à conclusão de que o a é igual a x dividido por 10. Agora vem o b, que é muito mais fácil, graças a Deus, né? Olha só, em cima tem 1 mais y quadrado. Embaixo, a gente tem essa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão 5, tá? A expressão 5, ela é 1 mais 1 dividido por y ao quadrado. Bom, aqui é 1 sobre 1. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui por y ao quadrado. Com quanto que eu vou ficar? Eu vou ficar com y ao quadrado mais 1 embaixo y ao quadrado. Agora, eu tenho o que para o b? Eu tenho 1 mais y ao quadrado dividido por y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado. Bom, isso aqui está dividido por 1. Então, eu vou manter a primeira fração, que é 1 mais y ao quadrado, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é y ao quadrado dividido por y ao quadrado mais 1. Olha, y ao quadrado mais 1 e 1 mais y ao quadrado são a mesma coisa. Então, esses caras vão embora. Sobra apenas o y ao quadrado. Então, eu cheguei à conclusão de que o b é y ao quadrado. Falei que era muito mais rápido, né? Então, olha só. A gente tem a igual a x sobre 10. E a gente tem b igual a y ao quadrado. Agora, vamos pensar. A gente sabe que x é menor que y, que é menor que 1. E isso aqui tudo é menor que zero, é maior que 0. Bom, o x a gente pode substituir como 10 vezes a. Olha aqui. Se eu pegar essa expressão, eu vou ter x igual a 10a. Certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, 0 é menor que 10a, que é menor que y, que é menor que 1. Agora, o b é igual a y ao quadrado. Eu posso colocar a raiz quadrada para lá. Então, y vai ser a raiz quadrada de b. Sempre valor positivo aqui, né? Então, no lugar de y, eu ponho a raiz quadrada de b. Com quanto que eu fico? Eu fico com 0 menor que 10a, menor que raiz quadrada de b, menor que 1. Agora é só raciocinar, eu tenho essa sequência de desigualdades. Eu vou usar isso aqui, ó. Ou seja, se 10a é menor que raiz de b, eu vou passar o 10a dividindo. Então, vai ficar 1 menor que raiz de b sobre 10a. E aí eu cheguei à conclusão de que a resposta correta está na alternativa C. Ufa! Vai fazer a prova da EPICAR? Então se liga nessa playlist que está aparecendo com mais questões da prova. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdo como esse. Bons estudos!